A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança. A vós eu clamo, ó Senhor, ó meu rochedo. Fiquei surdo a minha voz. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós, quando eu elevo ao Senhor as minhas mãos para o vosso santuário. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. 12º domingo do tempo comum, hoje é 21 de junho, já nos encaminhamos para mais um mês que vai terminar, né? Estamos já
logo no final de junho, né? Domingo que vem já é 28, depois o mês termina, né? Já estamos chegando no final do mês de junho, né? Mês de São João Batista, Santo Antônio, né? Mês de São Pedro e São Paulo, né? Os nossos queridos santos, né? E inclusive, né, São Pedro e São Paulo e São João, padroeiros de capelas aqui da nossa paróquia. Domingo, né, novamente estamos no domingo com o programa aqui na Rádio Comunitária, a Rádio Comunitária agora que volta, né, à normalidade, inclusive ela está melhor, né, com mais alcance do que havia antes, né, está pegando melhor, né, já está ativa nos rádios aí, de quem quiser sintonizar, e também na internet, né, a gente está divulgando sempre aí o link para conectar na internet. E é o programa realizado pela Pastoral da Comunicação, programa Minutos do Evangelho, feito pela PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, com colaboração de alguns colaboradores aí, né, que nos auxiliam a realizar esse programa, e dentre deles eu destaco o Padre Rafael, né, que é o nosso administrador paroquial, que tem nos apoiado muito nesse trabalho. O programa, então, está novamente no ar, aqui na nossa querida Rádio Comunitária, e vamos ver o que diz aí, né, a liturgia deste domingo, né? Eu falei Rádio Comunitária, né, o nome também mudou um pouquinho, agora é Rádio Ibirama, 87.9 FM, comunitária, né? Muito bem. A liturgia nos diz que não temos motivo para temer, pois estamos certos de que o olhar divino se dirige a nós com grande amor. A liturgia deste domingo, ela nos convida a depositar toda a confiança em Deus diante das provações, conformando nossa vida à de Jesus. Superemos os medos que nos rondam e deixemos-nos encorajar pela presença amorosa do Espírito, que nos faz testemunha do Senhor. É muito forte, né, essa reflexão de hoje, né, para nos mostrar que nós precisamos estar presentes junto à Trindade de Deus. Programa Minutos do Evangelho deste domingo, já logo a seguir, no quadro Momento com Maria, a gente tem a música do Salmo, depois Momento com Maria. Hoje a gente vai falar do Sagrado Coração de Maria, né, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. A gente fala hoje dessa devoção a Nossa Senhora. Os santos da Santa Igreja Católica, com a Sara Niotti Miller, da PASCOM, né, agora ela está na PASCOM também, da Capela Bom Jesus, e ela também está na equipe do terço, da matriz, e na liturgia lá da Capela Bom Jesus, uma boa aquisição aqui para o programa Minutos do Evangelho, a Sara com o quadro Os Santos da Santa Igreja. Pois nós temos catequese na paróquia, né, com a Jennifer, o Christopher e também o Eduardo, né? O Eduardo e o Christopher também estão, né, na escola diaconal, né, para futuramente se tornarem diáconos aqui da nossa paróquia, né? Estou junto com eles lá na escola diaconal, né, trabalhando, lutando, né, para que a gente consiga receber a ordenação como diáconos aqui da nossa paróquia, né? Que Deus nos ilumine nesse caminho. O evangelho que o Padre Rafael nos traz hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versos 26 ao 33. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O Padre Rafael nos traz esse evangelho e também uma bonita reflexão. Para encerrar o quadro de introdução aqui do programa, nós vamos ouvir a música do Salmo de hoje, é o Salmo 68. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Vamos ouvir o Salmo e depois Momento com Maria. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tanto
rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mão. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. No Momento com Maria, nós vamos falar aí do Sagrado Coração de Nossa Senhora, que será lembrado, comemorado, no dia 24 de junho, próximo sábado, portanto. A revelação da devoção reparadora ao Imaculado Coração começou na segunda aparição da Santíssima Virgem, em 13 de junho de 1917, em Fátima, as aparições de Fátima, lá em Portugal. Aos pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, os 3 pastorinhos. A Virgem Maria disse à pequena Lúcia, a mais velha dos 3, dos 3 pastorinhos, disse assim: ele, Jesus no caso, quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Então, logo após ouvir essas palavras, os pastorinhos viram Nossa Senhora, apareceu para eles dessa forma, com um coração na mão, cercado de espinhos. As 3 crianças compreenderam que aquele era o coração da Imaculado, da Santíssima Virgem, que estava ofendido pelos pecados da humanidade e que necessitavam de reparação. Na aparição seguinte, no dia 13 de julho, Nossa Senhora concedeu às 3 crianças uma experiência extraordinária. Elas viram no inferno os demônios e as almas dos condenados, que gritavam e gemiam de dor e desespero. Depois de dar-lhes essa visão assustadora, disse aos meninos: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. No entanto, a Virgem não revelou como deveríamos fazer essa reparação, mas disse que voltaria para pedir essa devoção reparadora. 7 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, na Espanha, a Santíssima Virgem revelou à então postulante Lúcia a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. Entretanto, somente 2 anos mais tarde, em dezembro de 1927, por ordem de seu confessor, Lúcia deu a conhecer as palavras de Nossa Senhora: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmia e ingratidão. Por isso que o coração de Maria está cheio de espinhos, por causa das ingratidões e blasfêmias nossas. A memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria é comemorada no sábado seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebrada na segunda sexta-feira, depois da solenidade de Corpus Christi, no mês de junho. No entanto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria remonta aos inícios da Igreja, pois tem suas raízes mais profundas nas Sagradas Escrituras. Nelas encontramos referências ao Imaculado Coração no Evangelho segundo São Lucas, o pintor da Santíssima Virgem. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Tu, ao menos, vê de me consolar, e dize que todos aqueles que, durante 5 meses no primeiro sábado, confessarem-se recebendo a Sagrada Comunhão,
rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. A semente do Evangelho, plantada pelos apóstolos e discípulos de Jesus, germinou na doutrina dos santos padres e desenvolveu-se com os teólogos e místicos da Idade Média. Nos séculos seguintes, surgiram outros grandes devotos do Imaculado Coração de Maria, bem como do Coração de Jesus, como São Bernardo de Claraval, Santa Gertrudes, Santa Brígida, São Bernardino de Sena e São João Eudes, entre muitos outros. Esse último, São João Eudes, foi o maior apóstolo da devoção ao Coração de Maria. Em 1648, o padre João Eudes obteve do bispo de Autun, na França, a aprovação da celebração da festa. A Santa Sé mostrou-se favorável ao culto ao Imaculado Coração no início do século XIX. Em 1805, o Papa Pio VII concedeu a autorização para a celebração da festa às dioceses e às congregações religiosas que lhe pediam. No ano de 1855, o Papa Pio IX aprovou a missa e o ofício próprios do Imaculado Coração de Maria. Portanto, isso muito antes, das aparições de Fátima, muito antes de Nossa Senhora declarar que necessitava dessa devoção ao Sagrado Coração de Maria, reparadora, no caso ali, de 1917 em diante, ela pediu para que se fizesse a reparação ao Sagrado Coração dela. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 8 de dezembro de 1942, na solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Pio XII consagrou a Igreja e todo o gênero humano ao Coração Imaculado de Maria. E 3 anos depois, estendeu a festa do Imaculado Coração de Nossa Senhora para toda a Igreja Católica. A partir das aparições de Nossa Senhora em Fátima, a devoção ao Imaculado Coração de Maria ganha ainda mais força, especialmente na devoção particular dos fiéis, como aconteceu com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A esse respeito, escreveu o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira: a missão especial de Fátima é a difusão no mundo do culto ao Imaculado Coração de Maria. À medida que a perspectiva do tempo nos permitir julgar melhor os acontecimentos de que fomos testemunhas, estou certo que melhor se verá que Fátima será, para o culto do Coração de Maria, o que para Parai Lemonial foi para o Coração de Jesus. Assim, a devoção ao Imaculado Coração, praticada nos primeiros sábados em reparação das ofensas cometidas contra a Virgem Maria, foi-nos revelada para a salvação de muitas almas do inferno, pois cada vez mais em nosso tempo multiplicam-se os ataques contra a dignidade, os privilégios, as honras devidas a Nossa Senhora. Além disso, há uma diminuição considerável do culto mariano em quase toda a Igreja, em consequência principalmente dos erros espalhados pelo comunismo no mundo todo. Sendo este o estado das coisas, em nossos dias, a impiedade de muitos para com a Santíssima Virgem é ainda pior do que outrora. Por isso, certamente, é mais do que essencial a intenção reparadora de nossa prática da devoção dos 5 primeiros sábados. Reparemos as ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria, tão ultrajado pela ingratidão dos homens, através da devoção que ela mesma nos indicou. Na carta Dom Manuel Maria Ferreira da Silva, arcebispo titular de Gurza, escrita em 27 de maio de 1943, Irmã Lúcia nos ajuda a compreender o poder e a eficácia sobrenaturais da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Os Santíssimos Corações de Jesus e Maria amam e desejam este culto para com o Coração de Maria, porque deles se servem para atrair todas as almas a eles. E isso é tudo o que desejam: salvar as almas, muitas almas, todas as almas. Nosso Senhor me dizia há alguns dias: desejo ardentemente a propagação do culto e da devoção ao Coração de Maria, porque este coração é o ímã que atrai as almas para mim.
a fornalha que irradia na terra os raios de minha luz e de meu amor, fonte inesgotável de onde brota na terra a água viva da minha misericórdia. Com a certeza desta eficácia sobrenatural, peçamos à Mãe de Deus, com insistência e perseverança, as boas disposições de nossa alma para bem praticar a devoção dos 5 primeiros sábados. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Para encerrar, só vou mencionar, eu falei ali de São Lucas, o pintor de Maria. É que nós vamos falar no próximo domingo sobre a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma pintura atribuída a São Lucas, que além de médico também era pintor, e dizem ter retratado Nossa Senhora, a primeira pintura que se tem conhecimento. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja.
Paz e bem, seja muito bem-vindo a mais um programa Os Santos da Santa Igreja Católica. Nesta edição, a gente recorda os nossos intercessores entre os dias 15 e 20 de junho. E que o exemplo desses homens e mulheres que superaram fraquezas humanas e viveram o Evangelho dia a dia, nos inspire a cada vez mais chegarmos à plenitude da vida com Deus aqui em nossa paróquia Santo Berto. No dia 15, iniciamos com nossa beata catarinense Albertina Berkenbrock. Ela nasceu em uma família numerosa, profundamente católica, em 1919 no sul do estado, no município de Imaruí, comunidade São Luís, da qual ela era muito devota. E ela foi assassinada, degolada aos 12 anos em 1931 por um funcionário da família, enquanto ela procurava no mato por um boizinho que havia fugido. Assassinada por recusar-se a perder a sua pureza com ele, como ela havia aprendido dos pais e também na catequese. Uma das curiosidades acerca do seu martírio é que durante o seu velório já havia sido preso um homem que era inocente e o assassino ainda solto e sem suspeitas recaindo sobre ele. Toda vez que ele adentrava o local do velório, o pescoço cortado de Albertina começava a sangrar. Essa foi uma das formas das autoridades desconfiarem do assassino verdadeiro, o fazendo então confessar. O homem do inocente, do contrário, ao chegar próximo do corpo de Albertina, o pescoço da menina parava instantaneamente de sangrar. Muitas e muitas mulheres na região de Imaruí e Tubarão receberam nas décadas seguintes o seu nome em homenagem. Ela foi beatificada em 2007 e aguarda os procedimentos de canonização. Para quem tiver interesse, o filme Albertina conta a história de sua vida e do seu martírio. Dia 16 vem com os santos Ciro e Julita, mártires, mãe e filho. Eles sofreram uma perseguição anticatólica na época do imperador romano Diocleciano, em 305, e recusando-se a renegar a Cristo, a Julita assistiu ao assassinato de seu pequenino de 3 aninhos antes de seu demorado e penoso martírio. E por falar nisso, São Ciro é um dos mais jovens mártires do catolicismo, precedido somente pelos santos mártires inocentes, aqueles pequeninos mortos a mando de Herodes em Belém. 17 de junho é dia de São Ranieri de Pisa, um santo italiano nascido em uma família riquíssima, que aos 19 anos resolve tornar-se irmão leigo no mosteiro e, aos 23, resolve doar toda a sua fortuna aos necessitados e passar anos viajando pela Terra Santa, convertendo muitos pagãos. No dia 18, nós relembramos Santa Marina, dona de uma história muito curiosa. Na sua infância, ela perdeu a mãe e o seu pai, muito abatido, retirou-se ao mosteiro, a abandonando temporariamente. Mas o afeto e o amor fizeram com que ele voltasse para casa e a disfarçasse como menino, para que ela também pudesse adentrar o mosteiro juntamente dele. Dessa maneira, ela passou por anos disfarçada de homem para poder viver uma vida de oração e serviço junto ao seu pai até a morte dele, sofrendo até mesmo difamações, mas nunca abandonando a fé e nunca revelando seu segredo até a morte. Em 19 de junho, nós celebramos os santos Gervásio e Protásio, 2 irmãos de Milão, na Itália, que foram martirizados entre os séculos 13 e 4 por professarem a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, no dia 20, nós recordamos mais um mártir, Papa São Silvério. O seu pontificado foi marcado por severas pressões políticas e de pagãos, porém ele defendeu com firmeza a fé, a doutrina e os direitos da Santa Igreja e por isso ele foi morto. Finalizando, já nos dizia então o Papa Bento XVI, às vezes costuma-se pensar que a santidade é uma condição de privilégio reservado a uns poucos escolhidos, mas, na verdade, ser santo é tarefa de todo cristão. Fiquem com Deus e aproveitem nosso programa Minutos do Evangelho.
Catequese na Paróquia. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. Você já percebeu que ao longo do ano as cores usadas na igreja mudam? Será que elas têm algo a nos dizer sobre a nossa caminhada com Deus? Tem um texto bíblico lá em João capítulo 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ano litúrgico é como uma grande jornada que nos ajuda a acompanhar a vida de Jesus, seu nascimento, sua missão, sua morte, sua ressurreição e a ação do Espírito Santo. Diferente do calendário comum, ele não existe apenas para marcar datas, mas para nos ajudar a viver cada etapa com fé e da forma mais profunda possível. E nessa caminhada, as cores têm um papel especial. Elas não são apenas decoração. Cada uma transmite uma mensagem e nos convida a viver um sentimento espiritual. O roxo aparece no Advento e na Quaresma. É uma cor que nos lembra da preparação, da conversão e da esperança. É um convite para olhar para dentro de nós e perceber o que Deus deseja transformar em nosso coração. O branco é a cor da alegria, da luz, da vitória. É usado no Natal, na Páscoa e nas festas importantes de Jesus e dos santos que não foram mártires. Ele nos recorda que Cristo venceu o pecado e a morte. O verde é a cor mais frequente durante o ano. Representa a esperança e o crescimento espiritual. Assim como uma planta cresce aos poucos, nossa fé também amadurece dia após dia. O vermelho lembra o amor, levado até o extremo. É usado nas celebrações da Paixão do Senhor, em Pentecostes e nas festas dos mártires. Essa cor nos recorda o fogo do Espírito Santo e a coragem daqueles que deram a vida por Cristo. Em algumas celebrações especiais também pode ser usado o rosa, que expressa uma alegria mais intensa durante o tempo de espera, como um sinal de que a chegada do Senhor está próxima. Cada cor nos ajuda a compreender que a fé é algo que não é parado. Ela tem momentos de alegria, de reflexão, de crescimento e de missão. Assim como nossa vida passa por diferentes fases, o ano litúrgico nos ensina que Deus está presente em cada uma delas. São João Paulo II dizia: não tenhais medo, abri as portas para Cristo. Essa frase nos lembra que cada tempo litúrgico é uma oportunidade para deixar Jesus entrar mais profundamente em nossa vida. Por isso, quando você entrar na igreja e observar as cores dos paramentos, da decoração, procure se perguntar: o que Deus quer me ensinar neste tempo?
Talvez aquela cor seja um convite para crescer na esperança, renovar a fé, viver a alegria do Evangelho ou ter mais coragem para testemunhar Cristo. Que possamos percorrer cada etapa do ano litúrgico com o coração aberto, reconhecendo que Jesus caminha conosco durante todo o ano e em todos os momentos da nossa vida. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama e vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Nos últimos episódios, nós falamos sobre o capítulo que diz referente à Santa Virgem. E terminamos hoje com o último parágrafo desse capítulo. Acho que no fim do mundo ela estará muito tranquila, mas enquanto houver mundo, ela é solicitada em todos os lugares. Todos os católicos reconhecem que a Santa Virgem é uma intercessora importantíssima junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que foi a mãe que aguentou tudo e todos, do início ao fim, do nascimento de Jesus até o seu Calvário, sempre com muita fé, sabendo que tudo o que estava acontecendo era em prol da humanidade. A Santa Virgem é como uma mãe que tem muitos filhos. Nós reconhecemos que ela é a Senhora, Mãe de Deus, e Nossa Senhora. Está continuamente ocupada cuidando de um e de outro. Ela é a nossa intercessora. Ela também é o sumo amor perante ao Pai. Façamos com que os pedidos a Nossa Senhora sejam ainda mais fervorosos, respeitosos e que tudo que seja solicitado, se for para o nosso bem e conforme a Santíssima Trindade deseja, seja completamente realizado. Se for para o nosso bem, com certeza Nosso Senhor vai olhar com muito carinho, principalmente quando o pedido vem de Nossa Senhora intercedendo por nós. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois bem, estamos adentrando nos dogmas sobre a criação do mundo e este último dogma que vamos ver é o dogma da conservação do mundo. Bom, sabemos pelo credo apostólico, o primeiro artigo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, sabemos então que Ele age em causas primeiras, criando o mundo e as coisas que habitam nele, dando vida, e Ele age em causas segunda, comunicando a essência da vida. Portanto, Ele mantém
a vida aqui na Terra. Deus sustenta e governa esse mundo. Claro que Ele dá ao ser humano o livre-arbítrio de agir, mas Ele sustenta na vida, né? Justamente quando Ele chama para a morte, Ele chama, a vida cessa nele, causa alguma coisa, enfim, não vamos entrar no mérito, mas é Ele que mantém a nossa vida, mantém a vida aqui na Terra. Então, se por um acaso em algum momento Ele deixasse de comunicar a vida e a existência da Terra, tudo voltaria ao pó instantaneamente, tudo voltaria ao nada. No entanto, Ele mantém isso, né? Justamente as situações onde, por exemplo, as coisas começam a ruir, né? Por exemplo, em áreas de vegetação, de morro, onde ninguém nunca mexeu, de repente começa a deslizar e a mata se escorrega e daqui a pouco vira aquele negócio, aquele deslize de terra, né? Como tem em morros quando chove demais. Bom, podemos talvez analisar como um efeito de que o Deus deixou de comunicar a vida naquele momento e aquilo desabou, né? Mas enfim, não vamos deixar isso para a geologia, para a ciência, mas de alguma forma Deus comunica a vida aqui na Terra. Ele poderia tirar a qualquer momento. Se deixasse, voltaria a pó, mas existe uma linha de pensamento que acredita que, por exemplo, Deus criou o mundo, mas Ele deixa simplesmente ao bel prazer do homem. Aí nós cairíamos justamente nesse erro do deísmo, né? Como se Deus criasse o mundo como um relógio e Ele deixasse funcionando. E um dia vai quebrar e Ele não está nem aí para esse relógio. Não é assim. Ele criou o mundo e governa o mundo e conserva o mundo. Por isso, São Tomás de Aquino faz uma distinção entre a essência e a existência, né? A essência é o que algo é. A existência é o fato de que algo é. Portanto, e em Deus, essência e existência é a mesma coisa. Em nós, não. Nós temos a essência do ser humano, mas a nossa existência é que Deus se comunica ao ente, o ser, né? Ente e ser existência. Portanto, somos contingentes, não somos extremamente necessários. Deus é o ser supremo necessário. O homem pode ou não existir, né? Pode existir eu que estou aqui gravando esse vídeo, como pode ser uma outra pessoa gravando o mesmo vídeo. Eu não sou extremamente necessário, e assim são as coisas na vida, elas não são extremamente necessárias, mas Deus quer que sejam, Deus quer que existam, é isso que eu quero dizer. Portanto, elas podem cessar tranquilamente. Então, se somente Deus é o ser e existência, por excelência, é o ser e existência, portanto, nós somos seres por participação. Então, uma vez que Deus criou o mundo, criou o ser humano, nós somos existências por participação. Então, nós participamos da obra da criação de Deus, né? Não somos, somos de certa forma co-criadores, não diria, mas co-participadores da obra da criação. A gente participa, né? Mas não é o que de fato criou. Então, a conservação nesse ponto de vista é vista como uma extensão do próprio ato de criar. Então Deus criou o mundo e o fato de Ele mantê-lo é a extensão da criação, né? A gente cria e mantém aquela criação, né? Isso é o que acontece com os nossos filhos também. Eles nascem e a gente cria eles, né? Continua dando suporte para eles se formarem. Assim é Deus com a sua obra criadora, o mundo e nós, né? Portanto, de fato, o mundo simplesmente não é algo jogado às traças e aleatório. Ele foi feito por Deus e é conservado por Ele. Deus governa, porque justamente tudo vem da providência divina. Então,
que possamos refletir que tudo de fato vem de Deus e que botamos nosso foco e a nossa atenção e louvor a Ele. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pace in Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Salvai-me, ó Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo, o Evangelho anunciai. Nada existe de encoberto que não seja revelado. Nada existe escondido que não seja demonstrado. Que vos digo a escuridão, anunciai a luz do dia. Que no ouvido vos disser, proclamai com alegria. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo, o Evangelho anunciai. Se matarem o teu corpo, tu não fiques assustado. O teu corpo e tua alma tema serem condenados. 2 pardais pouco valor, pelo Pai são atendidos. Quanto mais por vosso amor, o cuidado é garantido. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo, o Evangelho anunciai.
for favorável e disser publicamente, quem a fé for confessando e viver sinceramente, serei eu a confirmar ser por ele favorável. Se porém a me negar, terá fim desagradável. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo, o Evangelho anunciai. Bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, hoje nosso Senhor fala justamente que haverá uma perseguição àqueles que o amam e que o seguem. E por isso ele nos prepara para que nós possamos dar testemunho a respeito dele. Testemunho com palavras e principalmente com a vida, meus queridos. E testemunhar o Senhor com a vida é viver em comunhão com Ele. Por isso, possamos viver com Ele sempre, sabendo que Ele é o verdadeiro justo juiz, que a tudo julgará e da justiça dele nada escapará. Portanto, se você sofreu alguma injustiça, se você sofre alguma perseguição, lembra-te de confiar a Ele o teu destino, o teu futuro, e a Ele o juízo, pois Ele é o verdadeiro Salvador das nossas almas. E o tempo que passamos aqui na terra, se for acompanhado das injustiças dos homens, saiba que não se compara nada diante da vida eterna na justiça de Deus. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Existe um estilo de vida no qual a simplicidade traz alegria e a humildade leva à felicidade. Onde aprendemos que menos é mais e que é dando que se recebe. É o nosso refúgio diante do caos e a luz que nos guia em momentos de trevas. É um lugar onde o ferido recebe cura e o arrependido misericórdia. Aqui, nossos dias se libertam da ansiedade e nossas noites descansam com mais paz. Então, onde está esta esperança e quem conhece o caminho? Nossa esperança está em Jesus Cristo. Em sua igreja temos o caminho. Se você quer preencher este vazio ou busca o caminho de casa, nós convidamos você a experimentar a paz que somente vem de Deus. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Meu coração delira na mais doce emoção. Celebra minha lira o sacro coração. Bem alto proclamemos as graças do Senhor. Só a Ele consagremos o nosso terno amor. Ao santo amor divino, ao fogo abrasador, cantai nações um hino, mostrai ardente amor, bem alto publiquemos as graças do Senhor. Só a Ele consagremos o nosso terno amor. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor
o reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Como diz a introdução deste último bloco do programa, vamos refletir um pouquinho sobre o dízimo, né? É um momento importante para nós tentar esclarecer um pouquinho essa forma de evangelizar e de contribuir para a igreja. A importância do dízimo, segundo a CNBB. Onde é aplicado esse recurso do dízimo, a gente já vem falando, né? Falamos no domingo passado disso. O dízimo deve ser entregue mensalmente porque as despesas ordinárias da manutenção da igreja são pagas todos os meses, né? Que nem numa casa também. O recurso do dízimo é aplicado nas seguintes despesas: no pagamento de funcionários, encargos sociais, assinaturas de subsídios e revistas, energia elétrica, água, telefone, internet, material de limpeza, manutenção das estruturas físicas e técnicas, despesas pastorais, como eventos, formação, como formação litúrgica, né? Manutenção dos sacerdotes, claro, né? Material litúrgico, toalhas, velas, flores, papel, vinho, hóstias, tudo isso custa dinheiro, né? Transportes, partilha com a diocese, ações missionárias, caridade, etc. Visto que todos os meses temos contas a pagar, então todo mês cada fiel é chamado a colaborar para que tudo seja pago. A igreja é nossa. Não quer dizer que você não possa ir lá e fazer uma oferta integral, né, do ano todo, mas melhor é se você fizer mensal, né? Muito bem, vamos falar da agenda da nossa paróquia, próximos dias aí agora, né? Então, falamos primeiramente, né, de quarta-feira. Quarta-feira haverá uma celebração muito bonita, né, na Catedral de Rio do Sul, né, às 7h30 da noite, né, é missa de São João Batista que é o padroeiro de toda a diocese, né? Então, inclusive todos os sacerdotes aqui da diocese vão estar presentes nesta celebração na quarta-feira, 24 de junho, né, é dia da Natividade de São João Batista. Só na quinta-feira a gente tem a missa às 7h30 da noite na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia, né? É de costume essa celebração. No sábado, falar do sábado, 27 de junho, 5 da tarde, temos missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. Lembrar que o bairro Operário, né, a Capela São José Operário, comemorou nesse ano, né, 40 anos da pedra fundamental. Essa celebração de sábado será lembrado isso, né, no dia 27, 5 horas da tarde. Às 7 da noite, também no sábado, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Ariado. Para o domingo, 28 de junho, às 8 da manhã, temos missa na Igreja Matriz. Às 10 horas da manhã, a missa é na Igreja São Gabriel do Rafael Alto. E também no domingo, 7 da noite, a gente termina com a missa na Igreja Matriz. Lembrar que ainda hoje está acontecendo a grandiosa festa em honra a São João Batista, lá da Capela São João Batista, bairros Nova Estetim, São Cristóvão, né? Está acontecendo hoje ainda, né? A missa foi às 10, agora está ocorrendo o almoço, né? Começou ao meio-dia, e a partir das 2 da tarde agora tem tarde dançante, né? 6 horas, queima da fogueira e também o sorteio da ação entre amigos lá da comunidade, né? Entrada gratuita. Aproveite e prestigiem a nossa capela São João Batista. Encerramos o programa, então, neste domingo, com o Padre Rafael. Ele nos dá a sua bênção, né? Que Deus esteja conosco. Às 7 da noite, Santa Missa, hoje ainda, né? Essa missa será transmitida pelo Facebook aqui da nossa paróquia, né? Através da Pastoral da Comunicação. O programa Minutos do Evangelho volta amanhã, na normalidade, já na rádio comunitária, né? Ela já está funcionando pelo link na internet, pelo rádio, se você quiser, 87.9 FM, né? O link a gente divulga aí nas redes sociais.
programa volta às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, o primeiro programa do dia. Depois, ao meio-dia, na Rádio Comunitária, na 87.9 FM, Rádio Ibirama, e depois às 7 da noite, com reprise também na Rádio Ibirama, 87.9 FM, segunda a sexta-feira e aos domingos, meio-dia. Grande abraço a todos, fiquemos todos com o Senhor. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe, pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos, que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu E depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.